Livro do Apocalipse, o capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o verso 29. Apocalipse 2, verso 29. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode tomar o seu assento, se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, o capítulo de número 2. Nós vamos usar como base esse texto a partir do verso 18. E antes de nós entrarmos nesse texto, estava pensando enquanto o irmão Maurício, estava comentando aqui, quando ele vestiu o terno e tal, e eu me lembrei da primeira vez que eu vesti um terno também. Eu, graças a Deus, cresci na igreja, Só que, quando chegou minha vez de vestir o terno pela primeira vez, eu morava ali na rua da igreja, ali no Álamos mesmo, Minha mãe já tinha subido para a igreja, eu coloquei meu terno e falei, agora eu vou para a igreja. Só que eu estava com vergonha, irmão. Vergonha de sair na rua de terno. Aí, Cris, eu saía no portão, abri devagarzinho, sabe como se estivesse fazendo uma coisa de errado? Abri devagarzinho, olhei para cima e para baixo, tem gente vindo. Aí eu fechei e esperei. Aí abria, tinha gente vindo, não. Fiquei esperando todo mundo passar para eu subir para a igreja, porque eu estava com vergonha de que me vissem de terno e gravata. Eu era adolescente, tinha uns 12 para 13 anos no máximo. E acabei que nem fui para o culto, porque eu fiquei com vergonha de sair. Misericórdia. Não me orgulho não, tá? Não me orgulho disso não. Mas aconteceu. Mas Deus é bom, e aqui estamos hoje, e muito pelo contrário, não nos envergonhamos nem um pouco de sair de terno, de sair com a Bíblia e de pregar a palavra de Deus. Amém? E glórias a Deus por todas as coisas. Que Deus continue abençoando o nosso irmão. Meus irmãos, o texto ao qual nós temos como base na noite de hoje é a quarta igreja, a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Eu não vou pegar do contexto histórico, porque eu acredito que, como já tiveram alguns irmãos com conhecimento muito maior que o meu, já antecederam e falaram sobre este assunto. Então eu quero me ater diretamente ao texto a partir do verso 18. Se você puder, por gentileza, me acompanhar, será de grande valia. Meus irmãos, quando nós lemos este capítulo a partir do verso 18, na quarta carta, o verso 18, ele começa de uma forma interessante, porque começa dizendo que é para a igreja de Tiatira, o anjo da igreja, mas ele diz que isto diz o Filho de Deus. No verso 18 está dizendo, o Filho de Deus, que é Jesus, diz ao anjo da igreja de Tiatira. E só pelo fato de ser o Filho de Deus falando, já tem que causar tremor e temor em todos nós, porque uma coisa sou eu dizer, uma coisa é o pastor Edilton dizer, mas outra coisa é o próprio Jesus Cristo falar. Veja só, Jesus Cristo quem vai dizer tudo isso ao qual nós vamos ler na sequência. E quando nós lemos o verso de número 19, olha o que Jesus Cristo começa a dizer. E ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as da primeira. Meus irmãos, quando Jesus começa a dizer isso, se nós nos atermos somente ao verso de número 19, dá vontade de até de congregar nessa igreja. Veja só, Jesus está dizendo que conhece as obras deles, que eles têm fé, que têm amor, e que as obras de agora são maiores do que as primeiras. Veja só que igreja boa, irmão. Tem boas obras, tem amor, tem tantas qualidades, tantas coisas boas que eu confesso, se ficar só nesse verso, você diz, minha igreja tinha que ser assim.
Que igreja perfeita, que igreja boa. Só que, depois do verso 19, vai ter o 20. Só que antes de nós pularmos para o 20, é bom nós entendermos algo. Jesus ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. E eu preciso aplicar esse texto para nós. Jesus está dizendo que conhece as minhas obras, que conhece as tuas obras. E quão pesado é isso, irmãos? Porque o pastor da igreja, ele pode até conhecer uma coisinha ou outra que você faz. O seu líder, a dirigente do círculo de oração, ela pode até saber e conhecer uma coisinha ou outra que você fez em favor do reino. E isso é louvável. Mas Deus, Jesus, Ele conhece todas as nossas obras. E isso tem que causar muito temor. Isso tem que causar muito tremor em nós, irmãos. Porque o mais profundo e o mais íntimo, Ele conhece. E a pergunta então é: quais são as suas obras? Se fosse o próprio Jesus que te interrogasse aqui hoje e te perguntasse quais são as suas obras, eu já conheço todas, mas fale você para mim, quais são elas? Com certeza você iria dar prioridade a contar as boas obras. A irmã Vanessa ia dizer: eu cantei hoje, eu te louvei. O irmão Isaac ia dizer: eu toquei para ti hoje, Jesus. Talvez você iria dizer: hoje eu preguei para alguém, eu evangelizei, eu abençoei alguém, eu estendi a minha mão para o próximo. Só que as más obras a gente não teria orgulho de dizer. Talvez se você chegasse e não dissesse: meu Deus, eu não tenho obra nenhuma, mas eu tenho fé, Pai, eu acreditei em Ti esse tempo inteiro. Aí eu tenho uma notícia para você. Tiago 2,17 vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E eu vou além. Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. E aí? Quais são as tuas obras? Nós vivemos em dias em que nós estamos ficando experts em dar desculpas para não ter obras. Eu sei muito bem, a nossa vida é corrida. Para nós que moramos muitas das vezes longe do trabalho, você leva um bom tempo até chegar ao trabalho, trabalha o dia inteiro. Depois retorna, mas gastando um bom tempo novamente. Alguns chegam, ainda tem que estudar, tem que fazer alguns outros afazeres, tem outras responsabilidades. A vida ela é muito corrida e essa é a nossa principal desculpa: não vou ter tempo. Pastor pede: dá para você fazer isso essa semana? Não, pastor, não dá tempo, eu trabalho, eu estudo. Já reparou quantas das vezes nós colocamos o nosso próprio trabalho como um empecilho para fazer algo na obra de Deus? Mas repare que esse mesmo trabalho que hoje é empecilho é aquele que há tempos atrás nós orávamos pedindo para Deus abrir a porta. Ora, alguma coisa não fecha aqui. Nós somos muito bons em arrumar desculpas para não fazer as obras, para não ajudar o próximo. Mas deixa eu te dizer e reforçar o texto de Tiago 4,17. Se você sabe fazer o bem, se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. E Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras. Quais são as suas? Hoje, muitos de nós, com as poucas obras que às vezes nós fazemos, nós queremos ter o reconhecimento por elas, mas o reconhecimento do homem. Por quê? Porque se o pastor não reconhecer as obras que eu faço, eu paro de fazer.
Se eu me esforçar hoje, quando chegar no culto à noite, o pastor Edilton não citar o meu nome, não me agradecer perante a igreja, eu não faço mais. Se o meu líder não me aplaudir, se não mandar no grupo da igreja que eu fiz isso, eu não faço mais. Já reparou quantos carentes de reconhecimento humano nós temos na igreja nos dias de hoje? Mas deixa eu te dizer a verdade, eu não preciso conhecer as tuas obras. Tem alguém que já conhece. E esse alguém conhece tanto as boas quanto as ruins. Às vezes nós nos preocupamos, o pastor tem que ver o que eu estou fazendo. Mas quando eu faço a obra errada, aí já é o contrário. O pastor não pode nem sonhar que eu fiz isso. Mas Jesus conhece as tuas obras. Olha só, Jesus está dizendo à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu amor. E como é lindo quando existe o amor fraternal, não é verdade? Aquele amor que nós fazemos para ajudar o nosso próximo sem esperar nada em troca. E eu me lembro de uma situação que ocorreu não muito tempo atrás. E essa situação foi uma situação de demonstração de amor para ajudar uma pessoa. E essa pessoa ficou extremamente agradecida, como se essa ajuda que ela recebeu tivesse sido algo extraordinário. Mas tinha sido algo tão simples. E eu entendi como falta amor nos dias de hoje. Como falta amor nas igrejas de hoje. Porque vamos ser sinceros, no lugar do amor, pense numa competição que tem. Quando na verdade nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós estamos nos gladiando contra o nosso irmão. Nós estamos dizendo: eu faria melhor, eu tocaria melhor, eu cantaria melhor, eu pregaria melhor, eu iria reger melhor, pastor, eu dirigia esse culto melhor. Já reparou como nós estamos uma carência de dizer que nós somos, que nós fazemos, que nós acontecemos? Mas eu me lembro que há tempos atrás eu já disse isso aqui e eu repito novamente: o evangelho genuíno não diz que você pode, não diz que você faz, não diz que você acontece, porque na verdade você não pode, você não faz, você não acontece. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem acontece é Ele. Aleluia! Veja quantos atributos essa igreja tem. E o verso 19 ainda vai acabar dizendo que as suas últimas obras são mais do que as da primeira. Que maravilha! Isso mostra que essa igreja está evoluindo. Fez há tempos atrás, mas hoje está fazendo mais ainda. Que coisa gloriosa de se ver. Porém, a gente não pode pular o verso 20. E olha o que o verso 20 vai dizer: mas tenho contra ti. Na minha versão vai dizer: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Olha só, irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei surpreso com esse verso. Pastores, sabe o que Jesus tinha contra essa igreja? A tolerância. Pasmem, mas a tolerância era o que Jesus tinha contra essa igreja.
Sabe o que é tolerar? Tolerar é você aguentar algo com conformação. É você consentir com algo. É você ver e permitir. Você está tolerando. E o que Jesus tem contra essa igreja é a tolerância. Mas por que tolerância? Tolerância de quê? Porque eles estão tolerando uma tal de Jezabel. E tolerar, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque eu não estou falando que você não pode e não deve ter paciência. Não é isso. Você tem que ter paciência e muitas das vezes tolerar algumas coisas, sim. Mas já diziam por aí, tudo tem limite. Até onde pode ir a nossa tolerância? Quando passa a ferir os princípios bíblicos, quando passa a ferir aquilo que Cristo nos deixou como mandamento, tem que pôr um ponto nessa tolerância. O problema de consentir, de tolerar, é que a gente vê alguém errando e não vai ajudar para que deixe de errar. A gente não deixa, está errando, mas Deus está no controle. Está errando, mas está dentro da igreja. Não, deixa. É melhor estar errando aqui dentro. Quantos problemas nós não encontramos por conta da tolerância? Está tolerando, mas uma hora ele vai mudar. Deixa ele lá. Ele está errando, mas ele toca muito bem. Deixa ele tocar. Ele está errando, mas ele canta que é uma bênção. Deixa ele cantar, vamos tolerar. Ele está errando, mas ele prega que é uma maravilha. Vamos tolerar. Está com a vida toda torta, mas o dízimo é muito alto. Vamos tolerar. Quantos problemas nós estamos arrumando por conta da tolerância? Cuidado, porque a sua tolerância pode custar a tua salvação. Cuidado, porque Jesus pode olhar para você hoje e dizer: tenho contra ti a tolerância. Eu sei, não fica difícil de dar glória a Deus. Eu sei, irmã, mas fica tranquilo. Confesso, pastor, já esperava que não tivesse mesmo. Nós temos que amar o pecador, mas nós temos que repudiar o pecado. Nós temos que acolher o pecador, mas não podemos apoiar o pecado. Não confunda as coisas. Se fere os princípios bíblicos, chega, ponha um ponto final. Nós temos que tolerar o nosso irmão. Só não podemos tolerar o erro. Só não podemos tolerar o pecado. Agora veja, nós estamos falando de uma igreja que tem obras, que tem amor, que tem uma série de qualidades que nós vimos no verso 19. Mas a tolerância do verso 20, ela está superando todas as boas obras. A tolerância do verso 20 está ofuscando as qualidades do verso 19. E eu preciso chamar a sua atenção para isso. Tome cuidado com aquilo que você está tolerando. Pode custar a sua salvação e a salvação de alguém. Talvez tenha alguém errando, que se nós corrigirmos, não acusar, não tacar pedra, se nós corrigirmos ele, ele vai melhorar, vai largar o erro, vai se arrepender e vai subir para o céu. Mas se você ficar, não, vamos tolerar, vamos deixar ele aí, vamos deixar errando. E naquele grande dia, o que você vai ouvir do mestre?
Você vai conseguir ver que alguém partiu no erro porque você não teve coragem de auxiliar, de aconselhar. A tolerância, ela pode gerar riscos. Olha só, essa igreja está tolerando o quê? Uma tal de Jezabel. Nós ainda estamos no verso 20. Mas quem é Jezabel? É uma mulher que se diz profetiza. Olha só. A igreja, que tem tantas qualidades, está tolerando uma mulher que se diz. Não está escrito que ela era. Ela se dizia profetiza. Mas glória a Deus que isso não acontece mais hoje em dia, não é verdade? Vamos ser sinceros, irmãos. Quantos hoje em dia se intitulam alguma coisa? E dizer que é muito fácil. Dizer eu sou pregador é muito fácil. Dizer eu sou um músico é muito fácil. Eu sou dirigente, eu sou regente, é muito fácil. Dizer eu sou um homem de Deus é muito fácil dizer. Mas o problema aqui não é só que ela dizia que ela era. É que ela dizia que era, mas não era. E às vezes nós nos deparamos com situações assim, de pessoas que se dizem que é, mas não é. Dizem que faz, mas não faz. E se você, porventura, se enquadra nisso aqui hoje, tome cuidado, porque Ele conhece as tuas obras. Não adianta eu assumir o microfone e dizer, eu oro e os enfermos são curados. Ele conhece as tuas obras. Não adianta você pegar esse microfone e dizer que você é alguma coisa. Ele conhece as tuas obras. E o título, eu ouvi uma frase uma vez do pastor Eliseu Rodrigues, eu preciso usar ela. O título, ele mostra o seu dom, ele mostra o seu chamado. Quando eu digo, o Wandelson é um ótimo pregador, eu estou dizendo que ele tem um chamado, que ele tem um dom. Mas quando eu digo, conhecem o Wandelson, é outra coisa. Porque o título, ele mostra o seu dom e o seu chamado. Mas o nome, ele mostra o seu caráter. Como assim? Quer conhecer o pastor Edilton? Quer me conhecer? Não vá lá na igreja do Álamos e pergunte. Não vai não. Porque se você chegar lá, provavelmente 99% a 100 vai dizer só coisas boas de mim. Por quê? Porque ser crente aqui na igreja é muito fácil. Quer me conhecer? Vai lá na rua onde eu moro. Pergunta para os meus vizinhos quem é o Johnny. Chegar na congregação e perguntar como que é o pastor fulano, ele é uma bênção. Homem de Deus. Como é que é a Cris na igreja? É uma bênção. Como é que é o missionário Eduardo? Uma bênção, homem de Deus. Mas vai lá na rua. Vai na vizinhança. Como é que vai ser? Lembra daquela mulher? E quando o profeta encontra ela, ele diz, o que é que tu tem em casa? Eu tenho só uma botija de azeite. Um pouquinho de azeite numa botija. Aí o profeta diz o que? Vai, pega vasos emprestados com os teus vizinhos. Vasos vazios e não poucos. Imagine só se essa mulher não tivesse comunhão com os vizinhos. Quantos vasos ela conseguiria? Se você ler nesse texto, lá em Reis, se não me falha a memória, 2 Reis 4, se não me falha a memória, quem fez o tamanho da bênção foi ela mesma. Porque
se ela pegasse um vaso, seria um vaso cheio. Se ela pegasse 5, seriam 5 vasos cheios. Todos os vasos que ela conseguiu foram cheios. Mas e se fosse você hoje, homem e mulher de Deus? Se você tivesse que chamar os teus vizinhos para pegar vasos emprestados, quantos você conseguiria? Dizer que é homem e mulher de Deus aqui na igreja é muito fácil. Dizer do título é muito fácil. Dizer que o título de pastor, nossa, irmão. Eu sou pastor, eu sou líder. O título revela o seu dom, mas o seu nome revela o seu caráter. Quantos que tem o título dentro da igreja, se nós chegarmos na vizinhança para falar o nome, vai dizer, aquele que pega emprestado e não devolve, aquele que compra fiado e não pega, aquele que mente, aquele que fala mal o dia inteiro, mas à noite pega a Bíblia e vai para a igreja. Conheço, ele mora ali, ó. Não se empolgue com o título. Melhor que ter título é ter caráter. Melhor que ser reconhecido na igreja, porque aqui é muito fácil, é ser reconhecido lá fora como um homem e uma mulher de Deus. Aí essa tal de Jezabel, ela está errando, mas ela está fazendo outros errarem junto. Olha que perigo, irmãos. Ela está cometendo erro e influenciando outros a errarem. Já pensou? Vamos para o verso 21, porque a hora já está indo embora. Olha o que diz o verso 21. E dei-lhes tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eles tiveram tempo, mas não se arrependeram. Verso 22. O verso 22, ele não é uma ameaça, ele é um aviso. Leia aí. Verso 22 não é uma ameaça, é um aviso. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Irmão, nós somos assembleanos e somos pentecostais. Nós gostamos daquela mensagem que a gente vibra, que a gente pula, que a gente glorifica. Mas nós precisamos parar para ouvir a palavra de correção, a palavra de instrução. Não, Johnny, mas aqui todos nós somos crentes, estamos num culto de ensino. Pois é, eu vim pregar arrependimento num culto de ensino. Eu vim dizer arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se, porque vai ter um tempo que não haverá mais tempo. Vai chegar um dia que não dará mais tempo de se arrepender. Olha só. Eles toleravam os erros de Jezabel, mas agora passam a errar com ela. Já viu aquele negócio? A irmãzinha do círculo de oração, o obreiro, uma bênção, mas gosta de uma fofoca. A minha pergunta é, como é que você sabe que ela gosta de uma fofoca? Por acaso você está parando para ouvir as fofocas dela? Cuidado. Eles estavam a princípio só vendo os erros de Jezabel. Daqui a pouco estava errando com ela. Não, aquela irmã é uma fofoqueira, meu Deus.
Mas todo dia você para ouvir as fofocas. Daqui a pouco, você está replicando essas fofoquinhas. E chamando a irmã de fofoqueira. Já viu? Aquelas pessoas que gostam de uma mentirinha. Vive no fantástico mundo da cabeça dela. Cria situações, inventa e mente um monte de coisa. Você diz, fulano de tal, mas é mentiroso. Da igreja, e é mentiroso. Como é que você sabe das mentiras dele? Por acaso você está parando para ouvir essas mentiras? Cuidado, daqui a pouco você vai estar mentindo também. Veja só, Jezabel ela começa errando e daqui a pouco tem um monte de gente errando com ela. Verso 23, e eu encerro. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele conhece a mente e o coração. Vou te fazer essa pergunta, mas não precisa responder. O que anda passando pela sua mente? O que é que você anda pensando? O que é que você anda planejando? O pastor não conhece o que passa na sua mente. Mas eu conheço alguém que conhece essa sua mente. Ele conhece a sua mente e o que tem no seu coração. E quer ouvir uma grande verdade? O que tem na sua mente e no seu coração vai definir quem será você naquele grande dia. Como assim? No dia que Jesus voltar, terão dois tipos de pessoas: os benditos de meu Pai e os desconhecidos. Não, como assim, John? Mateus, abre sua Bíblia aí, Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É aquele seu pecadinho, que você peca hoje e pede perdão, peca amanhã de novo, pede perdão. Aquele seu pecadinho de estimação, que é diário, que é corriqueiramente você comete, e já virou um costume, parabéns, você tem uma iniquidade. E por causa da sua iniquidade, naquele dia, Jesus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim. Mas Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu cantei, eu toquei, eu fiz tantas coisas. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas ainda em Mateus, agora no capítulo 25, no verso 34, olha o que vai dizer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é que tem passado na sua mente e no seu coração? Cuidado, isso vai definir quem será você naquele grande dia. Bendito de meu Pai ou desconhecido, quem será você? Eu encerro com uma frase que eu ouvi algumas semanas. Pense comigo. Alguém aqui é capaz de me dizer quantos metros ou talvez quantos quilômetros de distância tem da terra até o céu? Acredito que ninguém, né? Alguém aqui conseguiria me dizer qual a distância da terra até o inferno? Acredito que ninguém também, né? Qual a distância então do céu até o inferno? Eu ouvi uma frase, eu uso ela e encerro. E um pastor dizia: a distância do céu até o inferno é cerca de 30 centímetros.
Como assim? Porque a distância aproximada da sua mente para o seu coração. Se o Evangelho, se a palavra que nós pregamos, ela ficar só na sua mente e não moldar e trabalhar, não entrar no seu coração, mas essa palavra, mesmo que de correção, ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela precisa entrar na sua mente e moldar e limpar o teu coração. Arrependa-se dos teus erros, arrependa das tuas falhas. Ei, irmão, pede perdão para aquele irmão, pede perdão para aquela irmã. Se arrependa enquanto há tempo. O salmista, no Salmo de número 119, verso de número 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Quer uma receita para o pecado não descer para o seu coração? Encha ele com a palavra de Deus. Guarde a palavra no seu coração. Encha o seu coração com a palavra da verdade, a ponto de que não caiba mais nada dentro dele, senão a palavra de Deus. Assim não terá espaço para o pecado. E naquele grande dia, nós estaremos à direita e vamos ouvir: vindes bendito de meu Pai, contemplai e entrai, contemplai o que é seu por herança, desde a fundação do mundo. Meu tempo já foi, que Deus em Cristo vos abençoe.